Agora vamos para a parte 2 sobre essa série de vídeos sobre plantas carnívoras. Como foi dito no vídeo anterior, as plantas carnívoras fazem tudo que as outras plantas fazem. A diferença é que por elas terem evoluído em locais com solos pobres em nutrientes, elas desenvolveram outras maneiras de obterem esses nutrientes. E elas conseguem isso porque desenvolveram folhas modificadas, que são chamadas popularmente de armadilhas. A Dionaea muscipula, por exemplo, desenvolveu folhas que possuem essa coloração avermelhada e bem chamativa na parte de dentro. Além disso, elas produzem néctar, então quando o inseto se aproxima, ele vai se alimentar desse néctar e começa a andar pela folha. Quando essa folha é tocada em pontos estratégicos, ela se fecha. E quanto mais o inseto se debate dentro da armadilha, mais ela se fecha. E para completar, ela possui esses dentes, em forma de grade, que impede que os insetos saiam. Já as carnívoras do gênero Nepenthes desenvolveram armadilhas que têm um formato parecido com um vaso. As armadilhas, que geralmente são coloridas e bem chamativas, produzem néctar em pontos estratégicos, visando atrair as presas para dentro delas. Quando as presas caem dentro das armadilhas, elas se afogam em um líquido viscoso, que é basicamente composto por água e enzimas. E as presas dificilmente conseguem sair dessa armadilha porque, além do líquido ser viscoso e prender elas, o jarro, na parte de dentro da armadilha, é bem escorregadio. E eu vou pegar uma amostra desse líquido e mostrar no microscópio o que acontece lá dentro durante a digestão. Porque, como eu disse, a planta produz enzimas digestivas, só que essas enzimas não são vistas no microscópio. O que a gente pode ver são os micro-organismos presentes ali. E essa microbiota é variável. Em algumas plantas você pode encontrar tardígrados, rotíferos, cianobactérias. Em outras você só encontra algas, em outras você encontra só bactérias. No caso dessa imagem, por exemplo, a gente está vendo que são organismos fotossintetizantes. Ou seja, eles possuem esse pigmento verde, que é para captar a luz do sol e fazer fotossíntese. O que eles fazem aí dentro? Bem, eles se aproveitam do que a planta digeriu para fazerem fotossíntese. Alguns deles também podem digerir coisas que a planta não conseguiu digerir. Então, uma relação de disputa e benefício entre essa microbiota e as plantas. Tanto é que as Nepenthes costumam produzir enzimas para inibir a proliferação desses micro-organismos, porque não adianta elas digerirem, os organismos irem lá e roubarem tudo. Então, elas precisam inibir para ter um controle. E nessa imagem a gente pode ver restos de insetos. Bem, as plantas do gênero Drosera possuem essas folhas geralmente coloridas, cobertas por uma gosma que é chamada de mucilagem. Então os insetos acabam pousando na folha, se grudam e acabam sendo digeridos. Nessa espécie aí do vídeo, que é a Drosera capensis, as folhas ainda se dobram para aumentar a superfície de contato e maximizar a digestão. No caso do gênero Sarracenia, as plantas têm armadilhas parecidas com as das Nepenthes. Algumas possuem líquido dentro da armadilha, outras não. No caso dessa aí da imagem, por exemplo, não há líquido dentro da armadilha, mas a mosca fica presa. Ela não consegue mais sair porque a parte de dentro da armadilha é escorregadia, então ela fica presa aí e é digerida. Já no caso dessa planta aí, que é uma Sarracenia purpúrea, ela possui um líquido que afoga a presa e digere. Mas esse líquido não é produzido por ela, ele é captado da chuva. A planta só produz as enzimas digestivas e digere a presa. Além desses gêneros que eu abordei, há diversos outros gêneros de plantas carnívoras, pinguícola, cefalotos, heliânfora. Essas eu irei abordar em vídeos futuros.